diária, desde as pequenas escolhas no supermercado, como eu comentei, até decisões maiores, como comprar um imóvel ou optar por um serviço de transporte. Ela aponta que estamos constantemente avaliando as opções do impacto financeiro. Contudo, como a gente mencionou nessa cadeira, nem sempre a gente é racional o suficiente para lidar com essas coisas, né? A economia comportamental mostra que fatores emocionais, sociais e cognitivos influenciam nossas decisões, mesmo com todas as informações disponíveis, podemos agir de forma irracional. E aí que entra a heurística e os vieses, os nossos viés cognitivos. Por mais que a gente ache que a gente tenha informação suficiente para tomar alguma decisão, a gente está usando mais o lado irracional do que o nosso lado racional, o nosso cérebro. E aí que entra a educação financeira. Segundo o OCDE, a educação financeira é essencial para que os consumidores compreendam produtos financeiros, riscos e oportunidades. Ele vai além de ensinar matemática, envolve também a capacidade de planejar, poupar, tomar decisões seguras em um cenário com tantos produtos financeiros disponíveis. Essa formação é ainda mais necessária para evitar endividamentos e fraudes. A gente pode citar o mesmo exemplo da inadimplência, né? Antes, tradicionalmente, quando a gente queria tomar crédito, a gente passava por todo um processo muito mais rigoroso. Era tudo mais. Era quase tudo uma barreira que impedia que a gente contraísse mais endividamentos para a gente, né? E com o acesso à tecnologia mais avançada, hoje em dia a gente pode acessar o crédito de forma muito mais fácil. Hoje, até mesmo em qualquer aplicativo, a gente vai ter lá a forma da gente criar cartão de crédito, tirar cartão de crédito, tudo isso de forma mais automatizada. E isso daí derruba a barreira que tradicionalmente ficava, impedindo que a gente entrasse que a gente se tornasse inadimplente. Como eu falei, a facilidade digital e seus riscos. A internet e os bancos digitais tornaram o acesso ao crédito muito mais fácil, se tem os aplicativos. No entanto, a facilidade de contratar produtos financeiros pode resultar em escolhas mal pensadas e acúmulo de dívida. É aí que entram os nossos vieses, né? A gente pode, por exemplo, pensar, eu tenho um emprego, eu nunca vou me endividar. Só que você pode acabar, como eu posso dizer, você pode acabar sendo demitido. Você nunca sabe. Né? A influência do marketing e consumo. O marketing utiliza gatilhos emocionais para estimular o consumo. Promoções e propagandas. Promoções e propagandas criam uma sensação de urgência que interfere no planejamento financeiro do cliente. Aquelas, como eu posso dizer? Poxa, propagandas mesmo, como a gente vê aquelas promoções, compre 3, leve 2, ou compre 5, leve 4, não, compre 5, leve 4, compre 5, compre 5, leve 6. Compre 5, leve 4. Como sabemos desse? Segundo a economia comportamental, nossa cérebro funciona por dois sistemas. Um rápido automático e outro lento e reflexivo. No dia a dia, usando mais o sistema rápido, que pode causar decisões impossíveis. É que entram os vieses, né? Vieses que atrapalham nossas escolhas. Muitas vezes usamos atalhos mentais para decidir de forma rápida, como viés de ancoragem, onde nós vamos nos fixar um valor específico inicial, né? Ou viés do presente, onde a gente prefere essas recompensas, essa gratificação imediata. Esses viés dificultam o planejamento financeiro e nos fazem ignorar riscos e tomar decisões que parecem boas naquele primeiro momento, né? Porque a gente vai estar pensando no presente, a gente não vai estar pensando na consequência que a gente vai ter no futuro. Mas prejudicam o longo prazo.
Por isso, reconhecê-los é o primeiro passo para evitar. Pronto. A autora ela traz para a gente esse quadro relatório Standards Power Ratings, onde ela coloca foi essa empresa de rating que ela faz avaliações. Ela fez esse quadro onde ela elaborou 5 perguntas, aqui como a gente pode ver, 5 perguntas. Ela elaborou essas 5 perguntas e colocou disponibilizou para os países aplicarem em pessoas, se eu não me engano, são acima de 14 anos. Essas pessoas elas iam participar desse questionário e respondendo a gente poderia ter uma percepção de como é que a educação financeira está atuando dentro dos países, né, dentro desses países. A pesquisa global da Standard Poor's Ratings entrevistou mais de 150 mil pessoas em 140 países. Foram feitas 5 perguntas sobre conceitos básicos de finanças. E apenas 33% dos entrevistados acertaram ao menos 3 das 5 questões. Como a gente pode ver, são questões básicas. Por exemplo, suponha que você tem um dinheiro, mas seguro colocar seu dinheiro em um negócio é investimento. Ou colocar seu dinheiro em vários negócios de investimento. A gente que trabalha com economia, a gente sabe, a gente podia deduzir essa resposta. Só que a maioria das pessoas que contraem crédito hoje em dia, elas não iam conseguir. São questões básicas, a gente pode ver juros compostos, o banco adicionará mais dinheiro à sua conta no segundo ano que no primeiro, ou adicionar a mesma quantidade na questão 4, porcentagem. A gente consegue resolver, porque a gente já lida muito mais com isso. Só que hoje a digitalização, principalmente depois da pandemia, piorou bastante, porque na pandemia a gente se acostumou a lidar com as coisas de forma mais rápida. Tudo era quase que automático. Os processos eram muito mais automáticos. E a gente se acostumou com essa velocidade. Só que, do mesmo jeito que tiveram pessoas que conseguiram se adaptar, tiveram pessoas também que não conseguiram se adaptar. Só que todo o processo do crédito digital, ele não mudou. Ele continua do mesmo jeito. Ele sempre foi daquele jeito. A gente faz uma compra e geralmente a conta vem para o começo do mês ou só para o mês seguinte, ou só para o próximo mês. E esse processo nunca mudou. Só que depois da gente da pandemia, algumas pessoas que não conseguiram se adaptar acham tudo isso rápido demais. Elas não conseguiram realmente se adaptar a esse processo, essa mudança. Análise do questionário aplicado. O baixo índice de acerto revela uma lacuna grave no ensino de conceitos básicos. As perguntas não exigiam cálculos complexos, mas sim compreensão lógica. A falta de domínio desses temas pode prejudicar as coisas como pegar empréstimos, investir ou até fazer contas conscientes. Como a gente pode ver aqui nesse quadro, avaliações globais na alfabetização financeira. É justamente o gráfico daquela pergunta. A gente pode ver que países com o tom de azul mais escuro apresentam mais, como é que eu posso dizer, tem mais alfabetização, né? Tem um índice de educação financeira maior. E países com um tom mais claro, como por exemplo aqui no Brasil, não tem tanta. Isso, um país que me impressionou bastante quando eu estava fazendo essa pesquisa foi a China. Eu tenho, como posso dizer, a ideia que eu tinha da China era de um país já muito mais avançado. Só que vendo essa pesquisa, eu percebi que é um país que ainda está se emergindo bastante, ainda está se desenvolvendo bastante. Como dá para ver nessa pesquisa. Enfim, a situação do Brasil na pesquisa. Nesse ranking, se eu não me engano, 140 países, a gente nota, né? Não dá para notar porque não tem um ranking aqui. Mas o Brasil ficou na 74ª posição, com apenas 35% da população respondendo corretamente, o que indica um baixo nível de alfabetização financeira no país. Os dados da pesquisa colocam o Brasil abaixo da média mundial. O desempenho reflete a ausência de uma política pública eficaz de educação financeira. E isso também demonstra que a população
não está preparado para lidar com decisões financeiras em um ambiente cada vez mais complexo e digitalizado. Como eu falei, depois do cenário da pandemia, muitas pessoas não conseguiram se adaptar à digitalização desses processos. Jovens e estudantes também têm dificuldades. Estudos mostram que jovens são um dos grupos mais vulneráveis financeiramente. O consumo digital, a falta de controle de gastos e o uso impulsivo de crédito são comuns. Apesar do acesso à informação, muitos ainda não compreendem conceitos básicos de juros, orçamento e planejamento. Por exemplo, a gente, quando a gente entrou aqui na economia, por exemplo, no exemplo, eu não tinha um conhecimento mais amplo de como é que eu posso fazer um orçamento, eu não tinha conhecimento mais amplo de como é que eu posso me planejar melhor, de como é que eu lido com as taxas de juros. Eu não tinha tudo isso, eu fui aprendendo ao longo do curso. Né? Eu imagino que isso não seja só comigo. Por mais que a maioria das pessoas tenha dificuldade em reconhecer que elas fazem parte do problema, muito por conta da gente não querer admitir que a gente é ruim em alguma coisa, acaba acarretando nisso. A gente tem um problema em fazer coisas básicas, mesmo, como se organizar para não manter uma dívida em aberto, por exemplo. Por fim, a autora propõe que a educação financeira precisa considerar como as pessoas realmente se comportam. Só ensinar conceitos básicos não basta. É preciso aplicar técnicas de economia comportamental, como nudges, para tornar o aprendizado mais efetivo e natural no cotidiano. Também é importante adaptar os conteúdos ao público, usando exemplos próximos da realidade de cada grupo. Esse finalzinho foi o que eu achei muito mais importante, porque quando eu quero apresentar informação para alguém, eu tento sempre trazer ela da forma mais simples possível para mim, mas também que seja palatável para as pessoas que estão assistindo. Né? Eu sei que nem tudo vai soar perfeito, entendeu? Mas tudo isso da gente ir adaptando o conteúdo e ensinando ele de uma forma que pode ser saudável para a pessoa que a gente está assistindo a gente, é muito importante.